Cara, o brasileiro é simplesmente incrível. Isso aqui é mais uma trairagem do governo. Cara, o próprio PT e o próprio PDT, que é da base ali do governo, tem ministérios, partiram para cima. Lula assina uma medida contrária aos aposentados e pensionistas e o senador do PT foi lá criticar. Ele parece não acreditar que o governo está sendo capaz disso. Mesmo que o governo não consiga, gente, vocês não estão entendendo. O governo está articulando. Preste atenção aqui, você que é aposentado, pensionista. Vem cá. O governo está articulando a congelar o seu salário. Vocês estão entendendo o que está acontecendo ou não? Vocês estão vendo a tentativa? Ah, mas não vai acontecer. É capaz de acontecer. Eles vão dar um jeito, que já estão tentando, e ninguém fala nada. Só que, cara, aqui no meu canal eu vejo muita gente verdadeira. Eu não posso ser injusto. Muita gente comenta aqui e fala que votou no Lula e hoje se arrepende. E você votou no Lula? Eu não votei, cara. Mas eu não vou ficar criticando aqui quem votou, não. Mas agora, ver o que ele tá fazendo, cara. Cara, você não tem. Ninguém tem mais como defender esse governo. Compartilha esse vídeo, cara. Comenta aqui. Manda para o máximo de pessoas. Esse vídeo precisa chegar no máximo de pessoas. Sabe por quê? Porque as pessoas não estão entendendo, não olha dentro do Congresso Nacional, a imprensa comum não divulga isso. Olha só, sabe o que está acontecendo? Está acontecendo algo histórico nesse momento na Câmara e no Senado, que tem um senador do PT, em tribuna, criticando as ações desse governo. Ele não está se calando e a imprensa não fala. Não sai quase nada do Paulo Paim. Não falam nada. Só saiu uma matéria ali, ó, uma matéria aqui, falando dele na Câmara, aqui no Senado, olha aí. Está aqui uma matéria falando sobre isso. Ó. Paulo Paim, senador do Rio Grande do Sul, informou, né, em pronunciamento na terça-feira que a Câmara dos Deputados e o Ministério da Fazenda concordaram em ajustar a proposta de mudança nas regras do benefício de prestação continuada, prevista no pacote de cortes. Eles querem tirar também do BPC. Eu acho que antes disso tem que dar uma olhadinha no Bolsa Família. Antes de tirar do deficiente. Sabe o que é isso, cara? É a ineficiência desse governo. Eles não produzem. Eles só taxam. Reduz, segura. Sabe por que tem que economizar? Porque não consegue lucrar mais. Sabe qual foi o Lula, cara? Hoje eu vejo que o Lula é um incompetente. Por que eu vejo? Porque quando ele o cara só é capacitado, só é testado quando tem uma crise. Vamos falar de Bolsonaro? Bolsonaro pegou uma pandemia e o Brasil estava muito melhor do que agora. O Bolsonaro enfrentou uma pandemia. Gente, me desculpa o que eu vou falar. Cara, não tem nem como comparar o governo Bolsonaro com o governo Lula, porque é sacanagem. O cara enfrentou uma pandemia, uma pós-pandemia. Ele iniciou o governo dele com uma pandemia. Ele chegou assim, sem saber o que ia fazer ali. Ele não enganou ninguém. Ele falava, porque eu não sou capacitado, mas Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos, e ele foi capacitado para isso. Provou. Conseguimos sair de uma pandemia com menos ferimento do que agora, cara. O Bolsonaro conseguiu entregar com superávit. O Bolsonaro deixou o país na mão do Lula, dando lucro. E o Lula, em menos de 2 anos, destruiu o Brasil, cara. E a Janja dançando. E faz a dancinha. Olha aqui. Isso aqui o deputado... Cara, eu vou falar. Doa quem doer. Tem que falar. Ei, que isso? Compartilha, manda aqui, comenta aqui. Só eu que estou falando? É só eu que acho isso? Eu que estou ficando maluco? E a mulher dando dancinha e mandando o Elon Musk, um chefe de Estado dos Estados Unidos, uma primeira-dama,
Não é qualquer uma, gente. Não é a esposa do Zé da padaria, não. Ela é esposa do maior chefe do poder executivo do Brasil, que é o Lula, né? Esse senhor idoso com uma senhora de meia idade, se comportando como uma garotinha de 15 anos. Senhora de meia idade, casada com um idoso. Olha só, calma aí, pô, tem que dar um exemplo. É uma senhora de meia idade, casada com um idoso, se comportando como uma menininha de 15 anos, mandando o Elon Musk se... Que isso? Quem vai levar a sério esse país? Quem vai levar a sério esse país? Você levaria a sério? Se você fosse o presidente dos Estados Unidos, você levaria a sério um país como esse? Que o presidente da República sai direto de uma penitenciária, cumprindo pena, sendo condenado, foi condenado, comprovado, passou por todas as instâncias e foi condenado em todas as instâncias com mais de 3.000, sei lá, 30.000 páginas, provando, prova. Ele não foi absolvido, gente. Ele foi condenado. Só que todo esse processo ali, como começou em Curitiba, no Paraná, esse processo deveria ser julgado em Brasília. Se ele tivesse sido julgado em Brasília, tivesse sido condenado, e o CEP, né, batesse ali com o local do crime, né, e o vice dele falou, olha a ironia do destino. Vocês lembram que o Alckmin falou que é o vice? Eu não sei porque que o Lula quer se candidatar. Ele quer voltar ao local do crime? O que ele apontou ali, gente? Onde que é o local do crime? Brasília. Ele só não está preso hoje, o argumento, né? Porque eles arrumariam outro jeito para ele estar solto. Mas hoje a justificativa do Lula não estar preso hoje é porque o processo começou em Curitiba. Não se discute que ele é um bandido, que ele é um ladrão. Não é essa a dúvida. Ele foi condenado e tudo prova que... Mas foi um erro no começo do processo, que deveria... O local do crime, como diz o Alckmin. O Lula quer voltar a ser presidente. Qual é o local do presidente? Brasília. Então, qual é o local do crime que o Alckmin quis dizer? O vice-presidente da República do Brasil falou que o Lula queria voltar para Brasília, que era o lugar do crime que ele cometeu. E hoje ele voltou no lugar do crime e ainda levou o cara que o criticou e calou a boca dele. Esse é o Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Brasil. Malandro. Fazer um apelo a essa... Amigo, ninguém pode dizer, o cara é brasileiro, pô. 171 nato. Ele é o espelho, ele tá lá porque teve gente que votou nele sim. Teve urna, não sei se teve, não acredito nem que teve. Mas se teve também, mas teve gente que votou. Esse cara é isso. Quem paga o preço é o mais pobre. Que vai pagar o preço da incompetência desse governo. É um governo incompetente. Era para ter gente, era para estar sobrando dinheiro para aposentado, sobrando dinheiro para BPC. A gente nem ia estar ligando se o cara recebe Bolsa Família, não. Recebe aí, porque o Brasil era para ser muito próspero. Tem tudo. Olha que nós temos e olha que nós somos. O Israel está lá, sendo bombardeado no meio da guerra, muito melhor do que o Brasil. Eles não têm nada. Aqui a gente tem tudo, irmão. O Ney Matogrosso, ele deu uma entrevista em Portugal que perguntaram, o Brasil está bem, né? O Brasil está bem, né? E na época do Lula, né, que tinha 30 milhões de pessoas na rua, que ele falou. A mentira, né? Não existe. Como é que vai ter 30 milhões de pessoas na rua? Você passa na rua, você não consegue andar. Então ele sabe que ele inventa números. Ele fala, não, mas a gente inventa números. Aquela época dos números que a Petrobras explodiu e salvou o governo dele, foi isso que aconteceu. O Lula 1, o Lula 2 foi a Petrobras que segurou. Na hora de testar a competência do cara, tá aí, ó, incompetente. Mas quem paga a conta é os mais pobres. O Brasil era para estar dando riqueza. Realmente, o Brasil era para estar ajudando a África, ajudando todo o local, porque aonde tem mais riqueza do que o Brasil? Me fala um lugar no mundo
que tem tanta riqueza por metro quadrado igual o Brasil, não existe. Nós somos um país rico de pessoas miseráveis. Mais de 13 milhões de pessoas miseráveis no Brasil. Mas, Felipe, você está chamando as pessoas de miseráveis? Não. As pessoas que recebem Bolsa Família, elas estão num... elas só recebem por estar em situação de miséria. Isso que acontece, é a lei. Ah, mas essa pessoa não é miserável. Se ela falar que não é miserável, ela vai perder o Bolsa Família dela. A lei diz que é isso. Mas essas pessoas são vítimas, sim, desse sistema, cara. Como é que não pega? Não tem nada? Vai ser assim. Muita gente que está falando aqui, daqui a pouco vai pegar também. Porque não vai ter emprego para todo mundo. Já não tem emprego para todo mundo. É um país que não gera riqueza, que não gera trabalho, não gera oportunidade. O custo do Brasil é muito alto. Gente, depois vocês vão estudar sobre custo Brasil. Depois vamos falar sobre custo Brasil. Só para vocês entenderem o que é custo Brasil, por exemplo, a Friboi, ela falou que só o setor jurídico da empresa dela, só o jurídico, são 200 funcionários. Nos Estados Unidos, 15 pessoas. Olha o custo Brasil. Eles têm praticamente o mesmo número de funcionários. Nos Estados Unidos, eles têm mais funcionários que no Brasil. Olha a diferença. Lá eles têm 15 para cuidar daquele setor. Aqui no Brasil é tanta taxa. É taxa em patrimônio. Lá é taxa simples. É na renda e no produto. Acabou. É a taxa lá nos Estados Unidos. Aqui é taxa municipal. É tudo. Taxa sobre patrimônio. Sobre tudo. Tudo você paga. E lá não. Por isso que é um país muito próspero, os Estados Unidos, cara. E olha o que eles são. O que eles têm. A gente tem muito mais do que eles, pô. Aqui não tem terremoto, não tem furacão, não tem desastre, não tem guerra. Aqui só tem riqueza. E nós somos mais pobres que eles. Será que os comunistas que têm sonho americano não quer viver o sonho americano no Brasil, porra? A galera que sai daqui para ir para os Estados Unidos, será que não queria fazer o que está fazendo lá? Fazer o dinheiro que está fazendo nos Estados Unidos aqui no Brasil? Não seria muito mais gostoso você viver o sonho americano no Brasil, porra? Ter que sair daqui para ir para um país como os Estados Unidos, um país... Me desculpa. Porra, tem como comparar os Estados Unidos com o Brasil? Beleza. Não tem. Clima? Não tem. Ah, eu quero frio. Vai para o sul. Tem frio pra caramba lá. Ah, eu quero quente. Nordeste, qualquer dia do ano. Que é um clima mais tropical, Rio de Janeiro. O Brasil é isso. Cara, a Times Square, a primeira avenida nos Estados Unidos, uma avenida onde tem aquele telão, recebe mais turista do que o Rio de Janeiro, cara. Uma rua, uma esquina, cara. Cara, recebe mais turistas. Acho que o Brasil... Você tá louco, velho? Que loucura é essa? Eu sou carioca, eu tenho medo de andar no Rio, pô. Imagina os caras lá de fora. Não tem estrutura. Por quê? É corrupção. Era para estar todo mundo prosperando, entrando dinheiro no Brasil pra caramba, todo mundo vindo pro Brasil, aproveitar o Brasil. Pô, aí não pode ter cassino no Brasil. Olha só que sacanagem, cara. Vamos bater esse papo aqui, olha a sacanagem. Vamos bater um papo cabeça? Vamos abrir aqui para a gente bater um papo cabeça. Olha a sacanagem. Não pode ter cassino no Brasil. Não pode ter nada. Aí não pode ter cassino, porque o cassino, quem for em cruzeiro, né, só pode jogar em alto mar. Né? E aí você não pode ter cassino aqui no Brasil, mas o cassino, pelo menos o físico, gera emprego. Gira economia, porque tem almoço lá dentro, tem gente servindo, tem um local, tem atendente, tem mesa. Então, assim, isso não pode, mas isso gera emprego. Mas o cara vir botar jogo do Tigrinho, tem alguns que são liberados. Bets, jogo de aposta, pode, esportiva, mas só não pode ser do Brasil.
As empresas têm que ser de fora. Olha só, o cara que é do Brasil, ele não pode criar uma empresa de aposta aqui no Brasil e gerar imposto no Brasil. Só pode quem é de fora. Olha que loucura essa. O Brasil, cara, é a terra da insegurança. O Brasil é a terra da insegurança. Assim, as pessoas têm que entender o risco Brasil é tanto o risco valor e tem o risco Brasil. Custo Brasil e risco Brasil. Porque no Brasil, voltando a Friboi, ele estava falando o seguinte, que lá ele tem 200 mil funcionários e não tem um processo trabalhista, cara. Porque olha só o risco Brasil e o custo Brasil. Você pode agir tudo direitinho dentro da norma. Pagar, ó, eu tenho um funcionário, meu funcionário custa tanto, eu vou ter tanto esse custo. Você calcular esse custo, é o custo Brasil. Só que além do custo, tem a insegurança jurídica. Porque mesmo que você pague o funcionário tudo que tem que pagar, se ele se estimar e achar alguma brecha na lei, tiver algum advogado e falar que você deveria pagar hora extra, ou você deveria pagar um piso maior, ou ele botar na justiça alegando qualquer coisa, como aconteceu nas financeiras aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Eu sempre trabalhei em financeira. A financeira fazia o seguinte, ela assinava a carteira do pessoal, né, como financeira. Mas só que financeira você trabalhava de segunda a sexta, de 9 às 18 e sábado. Só que aí pegaram uma brecha dizendo que a gente prestava serviço financeiro de banco. Que a gente deveria trabalhar só de 10 às 4, de segunda a sexta. E muita gente entrou com ação e ganhou. Imagina, o banco pagava o salário, teve gente que o banco pagou a indenização de 400 mil reais. Aí o que aconteceu? Eles começaram a fechar as financeiras e diminuiu muito os empregos. Isso se chama risco Brasil. Além do custo Brasil, e como que está o risco Brasil? Eles olham, como que estão os processos trabalhistas no Brasil? Será que vale a pena investir no Brasil? Porque além do custo Brasil, tem um risco Brasil, de perda também. Então, cara, é o pior lugar para fazer negócio num planeta é o Brasil. Se o cara consegue fazer negócio no Brasil, ele consegue fazer negócio em qualquer lugar do planeta. Só basta falar a língua, mano. Porque aqui é tudo mais difícil. Vai abrir um botequim num lugar que tem que ser legalizado, num centro que tem que ser legalizado. Vai lá, filho. Tudo que você tem que tirar de nota. É assim, o Brasil é muito difícil. E quando você acha que está tudo certo, você toma um processo. Quando a vida está tudo bem, você está lá você trabalhando, prosperando, daqui a pouco um funcionário entra na justiça, acaba com a sua vida, leva bem seu, leva tudo. Mesmo você pagando tudo certo. Então, assim, o risco de empreender no Brasil é muito grande. Né? Quantas empresas que falem aí? Gente, a gente está falando de Americanas, que tem uma estrutura do caramba. O cara foi roubado e destruiu o patrimônio de muita gente. A loja Americana, as pessoas ficavam bem feito para a loja Americana. Gente, a loja Americana compra. Tem empresas que vivem de 90% das vendas dela vem da loja Americana. Quando uma loja Americana fecha, o Doritos, né, que vai o Kit Kat, o Kit Kat deve o chocolate Kit Kat, 50% das vendas deve vir da loja Americana, cara. Certamente. Ninguém vende mais do que eles, botam aquelas promoções lá. Então, assim, as empresas, funcionários, eu vi muita gente torcendo contra a loja Americana. A primeira coisa que a gente brincou aqui, a gente foi lá comprar, lembra? A gente foi lá, saiu de casa e foi comprar na loja Americana. Porque a gente sabe da importância da loja Americana. Isso é pensar como patriota. Né? Então, assim, cara, eu sou um liberal, patriota, não sou muito... Cara, negócio de costumes, eu não gosto de entrar muito nessa questão de costume, porque eu sou curto, direto, né? A questão de religião também eu não gosto muito. Eu não gosto de misturar religião com política. Eu acho que não se mistura religião, não se deve colocar no púlpito,
Então eu tenho repúdio isso. Então, assim, eu penso como conservador. Então, se você também acha isso, comenta aqui também. Vamos lá, vamos entender aqui no final do vídeo, né, cara? Vamos falar aqui sobre o Pompeu de Matos e o que ele acha aí sobre o... Eu quero E ele foi para cima do governo. Vamos ver. aqui fazer um apelo a esta casa, a todos os parlamentares, homens e mulheres: não botem a mão no BPC. Não tirem o direito ao LOAS, o benefício da prestação continuada, que é pago, que é devido pelo sistema de previdência às famílias pobres, que têm a renda de 1/4 de salário mínimo, R$340 por mês, e que nesta casa tem um idoso com mais de 65 anos, ou pessoas, famílias pobres, que na sua casa tem uma pessoa com deficiência. Ora, que país é esse? Que economia é essa? Que para salvar o país tem que cortar o salário dos deficientes e dos idosos pobres? Onde é que nós estamos? Que equívoco é esse? Que absurdo é esse? Nós não podemos consentir. Aliás, eu vou dar aqui dois exemplos muito claros. Da dona Thales Terezinha de Brochir, que na família tem um deficiente, agora ela se aposentou, vai se aposentar, contribuiu a vida inteira e não pode se aposentar, que se aposentar perde o salário da pessoa com deficiência. E uma outra senhora, dona Clair, lá de Ajuricaba, o esposo dela ganhou um aumentozinho de salário. Esse aumento do salário do seu esposo impossibilita que a criança, que o filho possa receber o BPC, porque a renda de 1/4 de salário mínimo supera R$340. Que absurdo! Então estou fazendo um apelo. Não acredito que o governo do presidente Lula, do ministro Haddad, vá tomar como medida para socorrer a economia desse país, para salvar a economia desse país, para melhorar a economia desse país, ter que tirar o dinheiro do pobre, que tem uma pessoa com deficiência, de um idoso, sem um pila para comer, vão tirar deles, da boca deles, da família deles, para salvar a economia do país. Mas que economia é essa? Não é esse o jeito. Tire dos bancos. Tire das rendas, tire dos ricos, mas não dos pobres. Os pobres não podem pagar essa conta, pelo amor de Deus. Não vamos fazer isso. Estou fazendo esse apelo. Se o governo quiser fazer, ele encaminha, mas essa casa não pode consentir. Do BPC, não. Dos pobres, não. Do aposentado, da aposentada, não. Daqueles que são pobres e que precisam desse saláriozinho para viver, para botar o pão na mesa, para comer. Vão tirar da boca dos pobres para salvar a economia do país. O Brasil é muito rico para fazer um ato miserável desse, para tirar dos pobres, para salvar os grandes. Não dá para aceitar.